Podem sentar, meus queridos irmãos. Pegar minhas anotações, porque a memória já começa a falhar nesses dias, né? Nós hoje estamos celebrando a maior festa da igreja, que é a festa da ressurreição de nosso Senhor. Cristo passa pela morte e, ressuscitando, vence a morte, vence as trevas e nos dá a luz, nos dá a vida. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. São Paulo diz aos Coríntios: se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. De modo que a ressurreição de nosso Senhor é o fundamento da nossa fé. A nossa fé, ela encontra sua substância, se podemos dizer assim, na ressurreição de nosso Senhor. Porque senão, Cristo seria um homem como outro qualquer, um fundador de uma religião como outros tantos fundaram. Mas a ressurreição de Cristo, ela fundamenta a nossa fé. É uma verdade que nós não devemos e não podemos renunciar, senão nós deixamos de ser cristãos. Então, o cristão, ele crê firmemente na ressurreição de Jesus. Ele morreu na sexta-feira santa, seu corpo foi sepultado, a sua alma foi ao limbo. Nós chamamos de infernos, que são lugares inferiores. São Pedro usa a palavra cárcere. Depois lá ele foi consolar as almas dos justos que estavam esperando a redenção, que logo entrariam no céu. Antes de Jesus entrar no céu, ninguém entrou, ele foi o primeiro, depois da queda de Adão. E quem era justo no Antigo Testamento ia para o seio de Abraão, que nós chamamos de limbo, e lá esperavam a redenção. Quando Cristo morre, o seu corpo vai para o sepulcro e a sua alma vai ao limbo. Consolar as almas dos justos, anunciar que a redenção tinha chegado. Ele já havia morrido e em breve os justos entrariam no céu. Então o corpo de Cristo ficou sepultado 3 dias incompletos, parte da sexta-feira, todo o dia do sábado e parte do domingo. Alguns intérpretes colocam aí como um resumo da nossa existência, da nossa vida. A sexta-feira simboliza a nossa vida aqui na terra, a nossa cruz. O sábado, a morte, também o descanso do corpo. E o domingo, a nossa ressurreição, a vida eterna. Todos nós passamos por uma sexta-feira, por um sábado santo, e teremos o domingo, que será a nossa eternidade. O fato é que Cristo, na madrugada do domingo, no primeiro dia da semana, ele ressuscita, glorioso e triunfante, para nunca mais morrer. A sua alma se une de novo a seu corpo e não vai tornar, como vou dizer daqui a pouco, como antes, mas será um corpo glorioso. E as provas dessa ressurreição, da ressurreição de Cristo, nós vemos o sepulcro vazio, vemos o próprio testemunho do sepulcro vazio que dão lá os apóstolos, aquelas piedosas mulheres, os soldados, os próprios judeus que subornaram os soldados para que não dissessem que Jesus Cristo tinha saído do sepulcro, e sim que os discípulos tinham roubado o seu corpo, as inúmeras aparições de Jesus ressuscitado, primeiro às mulheres, depois a Pedro, depois aos apóstolos sem Tomé, aos apóstolos com Tomé, a cerca de 500 irmãos, todos juntos, de modo que São Paulo, depois a São Paulo próprio, de modo que a ressurreição de nosso Senhor é um fato real, um fato verdadeiro. E além do sepulcro vazio, as inúmeras aparições de nosso Senhor, temos o testemunho dos apóstolos e o testemunho dos cristãos, que contra tudo e contra todos deram o testemunho de que viram Jesus ressuscitado. Aquele escândalo da cruz, admirável,
e levou todos a fugirem, agora é substituído por um fato extraordinário, para dizer, num sentido assim bem simples, também um outro escândalo, porque muitos não creram, mas para eles era algo extraordinário, o fato da ressurreição, como foi a ressurreição de Cristo. Já tinham visto outras ressurreições, mas a de Cristo foi única. E o que se entende aqui por ressurreição de nosso Senhor? A ressurreição de nosso Senhor não foi como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, ou a ressurreição da filha de Jairo, ou aquelas ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento, que já houve algumas. O profeta Eliseu, por exemplo, faz uma ressurreição. Não é apenas a volta da alma para o corpo, porque Lázaro ressuscitou, mas depois ia morrer. Foi apenas um reviver. Filha de Jairo, filho da viúva de Naim, também morreram. A ressurreição de Cristo não foi uma volta à vida anterior de Jesus. Também a ressurreição de Cristo não foi uma espécie de uma alma fantasma que apareceu. Aliás, alguns apóstolos até acharam que era um fantasma. E Jesus Cristo, para provar que era o seu corpo real, que estava ali, ele pediu comida, embora o corpo de Cristo ressuscitado, diferente das outras ressurreições de que falei, o corpo de Cristo ressuscitado não necessitasse mais de comida, mas Cristo quis comer para mostrar, tendes alguma coisa para comer? Deram para ele peixe, um pouco de mel, depois ele se alimenta lá, parte o pão lá junto com os discípulos de Emaús, quer dizer, mostra que era um corpo real, não era um fantasma, não era uma visão que eles estavam tendo ali. Era o Cristo, um homem completo, corpo e alma, mas um homem completo. A diferença é que o seu corpo era um corpo glorioso, claro, cheio de luz, um corpo cheio de luz, não digo que tem um foco luminoso, mas claro, com claridade, como disse Santo Tomás, um corpo sem dor, sem sofrimento, embora apresentasse suas chagas, um corpo sutil, capaz de passar pelos corpos, como foi o caso de entrar lá onde estavam os apóstolos, passando com as portas fechadas. Um corpo ágil. Vão a Galiléia, que eu vou preceder vocês na Galiléia, capaz de ir de um lado para o outro, velozmente, agilidade, de modo que o corpo de Cristo, a ressurreição de Cristo, o corpo dele ressuscitado, não era como as ressurreições anteriores, mas era um Cristo completo, um corpo completo, porém glorioso, transformado. Então, nesse sentido, a ressurreição de Cristo não é apenas um fato histórico, mas é um fato que se projeta na história. Quer dizer, Cristo é o primeiro que ressuscita para nos dar uma ressurreição também, e nos mostrar que nossos corpos hoje são como os corpos de Cristo, o corpo de Cristo, antes da morte. Nossos corpos também serão gloriosos quando nós ressuscitarmos no último dia, de modo que a ressurreição de Cristo é já um anúncio antecipado de que nós também ressuscitaremos. E isso deve mover já todo o nosso modo de pensar. Se eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou, então a minha vida agora tem que ter outro sentido. Se eu morro e depois que eu morro acabou tudo, eu penso de uma forma. Mas se eu morro e tenho uma outra vida, minha vida aqui na terra já vai ser diferente. Se eu morro, vou ter uma outra vida, mas vou ter uma outra vida com esse corpo, e essa vida é eterna com esse corpo, mas um corpo transformado, ou um corpo glorioso como o corpo de Cristo, aí minha vida vai ser mais diferente ainda.
Então eu vou encarar as coisas do mundo e a minha existência de modo diferente. O que aconteceu com Cristo foi uma espécie de nova criação. Cristo é como uma nova, o corpo de Cristo, uma nova criação. É um novo homem, embora continue o mesmo, mas um novo homem no sentido de que há, dizendo o Papa, uma transformação, uma ida à frente. Embora ele não goste muito de usar essa palavra, ele mesmo diz, mas o corpo de Cristo é um corpo diferente do anterior, glorioso, transformado, com uma vida definitiva e plena, como diz o Papa. A ressurreição de Cristo não é, como dizem os modernistas, algo da cabeça dos apóstolos, porque os modernistas não negam a ressurreição. Agora, o que eles dizem é que a ressurreição, na verdade, era Cristo continuado vivo na mente dos apóstolos. Quer dizer, era uma ressurreição não objetiva, um fato real, objetivo, acontecido lá em Jerusalém, mas era algo da cabeça dos apóstolos que estavam profundamente emocionados com todos aqueles acontecimentos, e Cristo assim continuava vivo na mente deles. E infelizmente essa tese, que não é tese, essa teoria errônea, é ensinada em muitos lugares, tentando negar essa realidade da ressurreição. De modo que não se trata de um fato subjetivo da cabeça dos apóstolos e dos primeiros cristãos, é um fato real, e os cristãos deram a sua vida por causa disso. O próprio São Paulo, quando persegue os cristãos, Saulo, né, ele ia perseguir um grupo de pessoas que formavam uma seita dentro do judaísmo, uma seita que era adepta, que adorava um homem crucificado, que tinha sido supliciado, condenado à morte, tinha morrido. Então ele perseguia os cristãos que eram adeptos de um crucificado, até que quando chega a entrada de Damasco, e São Paulo vê Jesus vivo, glorioso, e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele acorda: não era o que eu pensava. E esse encontro com Cristo ressuscitado transformou a sua vida. E é esse encontro com Cristo ressuscitado que deve transformar a nossa vida. Daí o valor que tem para nós a ressurreição de Jesus, não apenas como um fato do passado, mas como algo real na nossa vida. Eu sigo a Cristo crucificado, mas sigo a Cristo ressuscitado, porque eu me encontrei com Ele. E é desse encontro pessoal com Cristo ressuscitado que vem toda a nossa fé. Por isso, a ressurreição tem um significado extraordinário para nós. E é interessante que, com a ressurreição de Cristo, o Pai mostra que tomou as dores dele, dá razão ao que ele falou. Nicodemos, quando foi falar com Cristo à noite, Nicodemos dizia: ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. E Cristo passa por todo aquele escândalo da cruz, aparentemente vencido, aparentemente tinha perdido a batalha, e Nicodemos foi testemunha disso. Só que com a ressurreição confirma aquilo que Nicodemos falou para Jesus: Deus está contigo. Evidentemente depois ele acreditou que Cristo é o próprio Deus feito homem. Então o Pai dá razão a seu Filho quando o seu Filho ressuscita. Reabilita também a sua causa. Cristo é como reabilitado em sua causa. A ressurreição de Cristo também diz à igreja que a partir de agora os homens devem ser diferentes, porque a nossa religião, como eu tenho dito nos domingos passados, não é fruto de uma criação humana, mas é uma resposta nossa a esse encontro com Cristo ressuscitado.
Fico às vezes admirado quando os protestantes perguntam: você já aceitou Jesus? Nós católicos devemos dizer assim: você já se encontrou com Jesus? Já! Então a nossa fé vem desse encontro nosso com Jesus ressuscitado. E vem a nós com a sua graça, mas vem a nós pessoalmente na vida de cada um. Então o batismo é esse momento do encontro com Cristo ressuscitado. E aí temos uma nova vida. E esse encontro que transforma. Por isso, a ressurreição de Cristo dá para nós um novo horizonte. O que é a vida para mim, uma vez que eu sou de Cristo? O que é a vida para mim? A vida é apenas um caminho. O que é a morte para mim depois da ressurreição de Cristo? Não é mais o fim. É uma porta que se abre para a vida eterna. Daí a importância que tem para nós a ressurreição. Por isso São Paulo repetia muitas vezes nas pregações aquele encontro que ele tinha tido com Cristo na entrada de Damasco. E dizia: ele me amou e se entregou por mim. E eu me encontrei com ele, e ele apareceu a mim como um abortivo. E isso transformou São Paulo. E esse encontro com Cristo, com os apóstolos e com o povo que viu a Jesus ressuscitado, provocou uma transformação. Eles estavam com medo, se encheram de coragem. Tristes, tornaram-se alegres. Ignorantes, tornaram-se sábios. Fracos, tornaram-se fortes para darem o testemunho. O encontro nosso com Jesus deve fazer a mesma coisa. Então, Páscoa para nós deve ser esse reencontro com Ele. Fracos que nós somos na fé, devemos nos tornar fortes. Medrosos, a partir de agora, corajosos. Tristes, ao vermos tantas dificuldades ou sentimos que tudo está perdido para nós, agora não, somos alegres, porque Cristo ressuscitou. Isso é que nos transforma. Ignorantes, porque não entendemos as coisas, agora temos fé, e a nossa fé aumenta. Por isso somos sábios, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. E Cristo, quando vai ao encontro dos seus discípulos, ele dá sempre uma ordem: ide, dizei a Pedro, ide, dizei aos irmãos. É Cristo ressuscitado que nos chama à evangelização, a sairmos dando testemunho da nossa fé. Este é o sentido verdadeiro da Páscoa para nós. É esse encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado que transforma a nossa vida, e a partir de agora, como diz São Paulo, devemos deixar a corrupção, porque o fermento era símbolo da corrupção, e agora nós somos ázimos, quer dizer, sem o fermento da corrupção, e devemos viver como ázimos. E ele usa duas palavrinhas que resumem tudo isso: sinceridade e verdade. A sinceridade com Deus, sinceridade com o próximo e sinceridade conosco. Essa sinceridade, ela não é apenas o ser sincero no sentido de ser franco, né? Mas ser sincero no sentido de ser realista consigo mesmo. O que é que eu sou diante de Deus, diante de mim, diante dos outros? O que eu devo ser com o segundo plano de Deus, diante de Deus, diante de mim, diante dos outros. Isto é a sinceridade. Ázimo da sinceridade e da verdade. A verdade aí é o próprio Cristo, com quem nós devemos nos configurar, nos transformar, nos unir e sermos no mundo outros Cristos para os outros. Isso é o ázimo da sinceridade e da verdade. Nesse tempo, então, de Páscoa, é um tempo de planejamento, tempo de sermos novas criaturas, transformadas por Cristo, sabendo que tudo passa,
A gente vê tanta gente brigando, discutindo, criticando e fazendo tantas coisas, né? São Paulo falou ontem na vigília para nós: buscar as coisas do alto, porque o resto tudo passa, né? Então, que a partir de hoje tenhamos um novo projeto de vida para nós. E esse projeto de vida, sabendo o que nos interessa aqui na terra, em vista, né, da eternidade. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós como cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.